Olá, seja muito bem-vindo a mais um MaluCast. Você já conhece aquele canal que fala sobre saúde, que dá para você conhecimentos úteis, como eu sempre digo, conhecimentos que vão te ajudar a subir degrau por degrau em direção a um patamar de máximo equilíbrio. Você está acompanhando aí a série A Moeda Tem Dois Lados. E o episódio de hoje é: o que você espera de um tratamento? E aí, o que você espera? Quando você procura um profissional da área de saúde, o que você espera? Você espera eliminar o seu sintoma, aquele que está te incomodando? Melhorar o sintoma, melhorar uma doença, curar uma doença? Ou você espera fazer um tratamento mais completo, melhorar a sua saúde como um todo? Isso tudo a gente vai conversar hoje com duas pessoas muito queridas, muito especiais, que vão mostrar a sua vivência dentro dessa linha de saúde. Eu estou aqui com a doutora Cláudia Risse e com a Roseli. Sejam bem-vindas. Obrigada, Malu. Vocês viram que a gente começou perguntando aí para os nossos ouvintes, né? O que você espera de um tratamento? Porque isso a gente vê muito, né? A pessoa vai com uma expectativa. Sim. E nós, como profissionais de saúde, o que a gente pretende fazer para um paciente quando ele nos procura? Cláudia, vou apresentar para vocês. A Cláudia é pediatra, homeopata, dermatologista também, né, Cláudia? Nas horas vagas. Nas horas vagas. Então, homeopata já tem essa visão mais ampla do indivíduo. A Roseli também é dessa linha, né, que a gente chama de terapeuta holística, vamos dizer assim, né? E você faz várias áreas, né, Roseli? Faço. A massoterapia, né? O reiki, são vários recursos terapêuticos, né, no sentido de cuidar de um organismo, né? Então vamos saber da Rose, Cláudia. Quando um paciente te procura, né, ele geralmente vem com uma queixa, como vem para nós também. Qual que é a sua visão, qual que é a sua intenção ali quando ele chega? Por exemplo, eu vou falar uma coisa bem prática, uma dor nas costas. Então, a primeira abordagem que eu faço com esse paciente quando ele me procura, eu pergunto o que mais está incomodando naquele momento. E a partir dali eu desmembro todo um tratamento em cima dele, partindo do princípio de que a gente precisa acudir àquela queixa principal, né, no momento, e depois uma possível melhora de todos os âmbitos daquela pessoa, de todos os lados, digamos assim, o físico, o emocional e até o espiritual. Bacana. Então a queixa é mais um ponto de partida, né? Um ponto de partida. Que a gente até identifica o que está incomodando mais aquela pessoa naquele momento, né? Então você pega ali esse ponto de partida, mas a sua abordagem, ela visa atuar em vários aspectos do indivíduo, né? Não só no físico, inclusive, como você falou, né? Até no aspecto espiritual também, né? Exatamente. Claudinha, e dentro da homeopatia, como é que você, como homeopata e pediatra também, mas a homeopatia não é dividida por faixa etária, né? Não. Ela é para todas as faixas etárias. Então você é pediatra, mas como homeopata você atende do avô até a criança, Sim. né? E aí, a visão da homeopatia, quando o paciente chega, ele também chega com uma queixa específica ou ele já vai falando que quer cuidar dele como um todo? Tem várias abordagens, né? Inicialmente é a queixa principal, né? Ele vem até você querendo curar aquela doença específica. Só que, como a Rose falou, aquela doença é uma somatização, né? É um adoecimento do corpo físico que começou não ali, já tem um tempo que ele já vem adoecendo. Então, cabe a gente detectar e ajudar essa pessoa a voltar ao equilíbrio natural, porque pela homeopatia, a doença nada mais é do que o desequilíbrio do nosso organismo. Quando a gente entra num desequilíbrio, o nosso corpo adoece. Algo vai aparecer, né? Algo vai aparecer. E quando aparece no físico. E é o físico que mais, né, incomoda e que faz nos procurar, né? Então é difícil, assim, vir só para um equilíbrio, né? A pessoa tem que estar já num nível bem mais tranquilo, né, de vida, para entender que tem muitas coisas atrás dessa doença, né? Antes de adoecer. Né? Exato. Então, e isso ocorre pra gente, assim, independente de especialidades,
é muito difícil o paciente vir só o bebê, né? Que a mãe traz para fazer um acompanhamento. Mas o adulto, do adolescente para cima, só vem mesmo quando tem algo incomodando, né? Sim. E esse algo que incomoda, em geral, é o visível, é o físico, visível. né? É uma dor, é um desconforto, uma má digestão, uma insônia, né? Bem, E da homeopatia não é diferente. Aí, quando chega, você vai fazer todo ali a gente vai conversar mais sobre isso daqui a pouco, mas você vai fazer todo aquele levantamento para buscar lá a raiz da doença, né? sim, aonde começou, né? Porque toda doença tem um ponto de partida, né? Seja genético, mas até para uma doença genética iniciar, ela vai ter um gatilho, né? Então, em todas as terapias, em todos os tratamentos, seja alopático, homeopático, energético, sempre vai ter um ponto de partida. Exato. Né? Então, E no fim, a gente está enquadrado em especialidades distintas, nós três, mas essa visão ampla, né? Ela é a mesma. Na minha área também, eu sou da fase que nem existia o nome de integrativo, hoje se fala em medicina integrativa, né? Eu sou da fase que a gente falava assim, medicina holística, medicina natural. Minha primeira clínica chamava Centro de Medicina Natural. Aí depois, isso foi em 94. Depois, assim, lá para 99, eu e a minha sócia, a gente mudou para Centro de Medicina Integrativa e Biológica. Na época não se falava em integrativa, não existia. Você sabe que agora, né, que incorporou o integrativo no vocabulário médico, né? Ainda bem, foi um progresso. Mas na época a gente, médico, que tinha essa visão mais ampla, sofria até preconceito, né? Discriminação, hoje, críticas, né? Até hoje tem isso. Então você tinha uma visão mais ampla. Então, dentro dessa minha visão, que não é de hoje, tem mais de 30 anos aí, eu também entendo a doença não como um evento, mas como um processo. Né? Eu costumo sempre dizer, a doença não cai na cabeça de ninguém de uma hora para outra. Né? Não. Ela não é azar, não é castigo, não é uma fatalidade. Ela é um processo construído dia após dia até que a agressão vira lesão. Eu ainda costumo comparar, a gente começa a pular em cima dessa mesa, ela é resistente, durante um tempo você não percebe abalo nenhum na estrutura da mesa. Exatamente. Você está pulando, mas a mesa está em pé até que uma hora ela quebra. Então ela não quebrou do dia para a noite, né? A estrutura aqui da madeira foi enfraquecendo, foi perdendo aquela resistência até que uma hora rompeu. E é assim que eu entendo esse processo, por isso que eu falo da escada, né? Porque eu entendo como uma escada, a pessoa vai descendo degrau por degrau, que são desequilíbrios gradativos e vai passando por fases, até a última fase que eu falo de o buraco da doença, né? É quando a agressão vira lesão. Então esse entendimento é importante, porque você vai vendo desequilíbrios em quê? Onde que desequilibra para chegar nesse buraco da doença? Não é um desequilíbrio físico primeiro, né? Só se for um acidente, um ferimento, um corte, uma fratura, então você tem um impacto diretamente no físico. Mas as doenças, até agudas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, agudo não, pegou um vírus, pegou uma bactéria, mas não é. Se fosse assim, todo o terreno, né? Então você pode, nós três podemos ter contato com o mesmo vírus. Um não tem sintoma nenhum, o outro tem um sintoma leve, o outro fica gravemente doente e até morre por causa de um mesmo agente, né? Então, o terreno orgânico é fundamental. Eu gosto muito de falar, assim, apresentar a linguagem corporal. O nosso corpo, ele fala, o corpo físico fala. Quando ele adoece, ele está gritando que algo precisa ser corrigido. Exatamente. Né? Você fala, perfeito. Eu também vejo disso, eu vejo dessa maneira. Eu até chamo, dentro da minha classificação dessa escada, eu chamei essa fase que você fala, o corpo grita, como fase dos sinais de alerta. Dos sinais de alerta. Então, é quando ele começa a gritar. E você vê que dentro da medicina acadêmica, dentro da medicina alopática, né? Ou ela despreza esses gritos, esses sinais de alerta, infelizmente, ou ela já os considera doença. Eu falo muito de alergia porque é o que está, né, cada vez mais. Você, como dermatologista, as doenças de pele são sinais de alerta, são gritos, não é uma doença propriamente dita. Você tem uma dermatite, por exemplo, uma dermatite atópica, é um sinal de alerta. Sim. E que, infelizmente, a medicina trata como uma
uma doença por si, né? Sim, uma doença específica, Específica, né? vai Da tratar pele, mas a não é a dermatite. pele que Não está é a doente. pele, é só o grito que veio na pele, né? Exatamente. Então, essa visão é interessante. E nesse aspecto, a gente começa a ver a história da medicina, né? Que é longa. Eu estava lendo, inclusive, para a gente conversar aqui, a gente tem registros da acupuntura de mais de 10 mil anos atrás, Sim. né? E como uma estrutura de tratamento, quer dizer, os povos sempre tiveram alguém preocupado com a saúde, né? Sempre. Sempre teve alguém ali Sempre alguém lidando. mais fora da casinha do contexto. Lidando ou com atual. acidente, com ferimento, né? Sempre existiu. Mas é interessante que já há mais de 2.600 anos, né, foi o primeiro relato num papiro no Egito, isso que deixou um papiro onde descrevia 48 doenças e os tratamentos mais indicados. É tempo que não acaba mais. É tempo que não acaba mais. 2.600 anos antes de Cristo. Então, nós já temos aí mais de 4.000 anos atrás, né? Sim. E aí, nessa história, o que eu mais assim me apego nela, que faz esse divisor de águas entre a nossa proposta e a proposta da medicina oficial, é lá eu vejo Hipócrates, né? Que é considerado o pai da medicina. Eu acho que ele ficaria bem frustrado se visse onde nossa medicina chegou e ele como pai da medicina, né? Se fosse ele, eu estaria muito frustrada. Que ele tinha essa visão do desequilíbrio, né? Já desde aquela época. Para ele, a doença era a perda né? do equilíbrio. Então, ele é lá de 460 anos antes de Cristo, 460. Né? Então, ele falava, e aquela frase, eu acho interessante que aquela frase que ficou muito conhecida de Hipócrates, né? Que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio. Olha que incrível. Anos depois, né? Nós estamos falando de mais de 2.000 anos atrás, né? Ele era de 400 e tanto antes de Cristo. É que agora que se deu o devido valor e o entendimento do alimento, né? Com o desenvolvimento da alimentação funcional, da alimentação celular. Com a promoção da saúde. Exatamente. E aí a frase dele agora é mais do que nunca, né? Pertinente, que o seu alimento seja o seu remédio. E vice-versa. Aí, o que eu vejo? Cerca de 200 anos depois, vem Galeno. Embora ele utilizasse os princípios de Hipócrates, né? Mas ele teve a infeliz ideia, que eu considero, né? De desenvolver produtos, medicamentos, né? Para aliviar os sintomas, né? Tanto que ele é considerado o pai da alopatia, ou pai da farmacologia. E eu acho que aí é que desvirtuou tudo. E esse sistema ficou muito famoso, caiu nas graças ao ponto de ser o sistema da escola médica e é o sistema até hoje, porque foi ao encontro de dois fatores do ser humano, comodismo e imediatismo, né? A lei do mínimo esforço. Então, eu não preciso fazer nada, o responsável pela minha saúde ou pela minha doença é o profissional de saúde, ele se vira a resolver. E eu quero resolver o sintoma. E aí eu tô livre, eu tomo um remedinho, né? Tô com a dor de cabeça, eu não vou pensar o que tá acontecendo que tá me dando a dor de cabeça, né? É o digestivo, é um desequilíbrio térmico, é uma acidez do sangue, né? Não. Tomo um analgésico e passa a dor. O hipertensão, mesma coisa, diabetes, mesma coisa, as alergias, então nem se fala, que esse é um ponto que eu falo demais, é alergia. E aí, realmente, se tornou o modelo da medicina, né? E aí, a homeopatia tem uma história bonita também, né? Então, a homeopatia, ela veio surgir, né, com Samuel Hahnemann, né? É uma filosofia, né? É um estudo, né? E que foi lá entre o século XVIII para XIX. Então, assim, estava no auge ainda sempre nessa eterna briga entre unicismo, né, vitalismo e mecanicismo, né? Então, o mecanicismo sempre vendo o ser humano, né, como uma máquina, como uma doença e um remédio para aquela doença, né? E o vitalismo não. O vitalismo, ele vê a doença como esse desequilíbrio, né, dessa energia, e a gente tenta voltar ao nosso equilíbrio. Quando a gente consegue manter esse equilíbrio, a gente consegue eliminar uma doença.
Porque não adianta assim, né? Se for ver pela homeopatia, um remedinho homeopático, ele não vai ser uma varinha mágica. Que eu vou lá, eu vou tomar esse remédio, eu vou curar. Não. A doença está muito além. Então, assim, aquele remédio vai aliviar os sintomas e você tem que, através de uma totalidade, né, do paciente, da totalidade sintomática, achar o meio de equilíbrio desse organismo. Porque se ele não entrar nesse equilíbrio, ele vai adoecer novamente. Porque né? a doença está numa instância mais sutil, vamos dizer assim, né? Mais profunda. E no padrão, E se né? tratar só ali o físico, né? Sim, Já ela retorna, né? Já volta volta. para o ciclo inicial da doença. Exato. É como você limpar o mofo de uma parede, mas não tirar a infiltração da parede, bem né? Volta, Isso aí. É isso aí. Dali a pouco já tem mofo de novo. Exatamente. É bem por aí. Mas você falou uma coisa fantástica. Você falou que a homeopatia é uma filosofia, não é uma técnica. Isso é uma coisa que até os pacientes confundem muito, né? Sim. Eles acham que é só trocar 6 por meia dúzia. Ao invés de usar medicamento alopático, o profissional homeopata vai usar medicamento homeopático. E não é, né? Não é. Ela é uma filosofia antes de tudo. Então, não é qualquer um que vai ser um homeopata. Não. Porque ele tem que vestir a camisa, ele tem que ser um exemplo daquela filosofia, Sim. né? E aí é onde ela entra exatamente em todas as práticas integrativas também. Porque só a homeopatia, né, eu falo só a alopatia, a gente tem que ter uma integração, né, entre os tratamentos, porque essa volta do equilíbrio, né, do organismo depende de vários fatores. Quando o corpo está muito doente, lógico que o tratamento alopático vai salvar uma vida. Vai ser necessário, salva vidas. Salva vidas, né? E o tratamento homeopático, ele vai voltando o equilíbrio através, né, de uma visão de uma integridade do organismo, né, do ser humano. E aí entra não só a parte física, né, vai entrar a parte emocional, vai entrar a parte energética, então Exato. vai entrar todo esse conceito para a volta do equilíbrio Pra reequilibrar, da saúde. né? Eu uso muito essa imagem, né? Isso. O organismo ele vai desequilibrando e não é num aspecto Não só. é um aspecto só. São aspectos separados, só que um puxa o outro. Eu uso Sim. muito essa imagem. Até que, de repente, você pega um indivíduo assim, né? Aham. E quando você vai reequilibrar, também não adianta você querer reequilibrar um pontinho. Não. É um todo. Você tem que fazer esse Por processo, isso é um trabalho, né? E aí, essa isso- integridade exatamente. que tem que ter. Tem que ter. Né? E isso é tanto do ponto de vista físico mesmo, né? Você não vai mexer Sim. só num sistema digestivo, sem mexer no sistema circulatório, sem mexer no sistema endócrino, né? No sistema nervoso. E também em instâncias diferentes. Você não tem como você mexer só no físico, pode mexer, mas o resultado vai ser temporário, né? Transitório. Se você não mexer no aspecto sutil, né? Exatamente, por isso que é um todo, né? Não adianta a gente ver ter uma visão do ser humano como sendo só cérebro, só coração, só aparelho digestivo. A gente é uma máquina inteira, né? Inteira e uma coisa dependendo da outra, né? Que é outro aspecto até da alopatia que ocorreu, agora está melhorando um pouco, mas teve a fase das subespecializações, né? Que às vezes você chega a ver um profissional que ele entende só daquele aspecto. Tem as vantagens, né? Sim. Eu acho vantagem, principalmente no ponto de vista cirúrgico, porque se ele é exclusivamente daquela área, ele vai fazer com mais assertividade e precisão aquele procedimento, né? Mas quando você está falando em saúde ou doença, né? Você tirar o paciente desse patamar de doença e conduzi-lo para um patamar de saúde, você tem que ter essa visão, né? Você tem um trabalho mais amplo, mas focando numa das suas atividades, que é a massoterapia, ela também vem de milênios, né? Eu estava lendo lá os gregos, né? Sim. Na história, cita os gregos, mas a gente sabe dos indianos que a massoterapia faz parte da vida diária deles, né? Faz parte. O toque físico, ele é um promotor de saúde. Porque quando a gente vai fazer uma massagem, a gente começa
geralmente, tocando a pessoa ali, vai abrindo os meridianos, que são, geralmente, quando a pessoa está em desequilíbrio, houve uma obstrução desses meridianos, né? Por alguma causa energética, por algum desequilíbrio. Quando a gente promove a massagem, ela vai desobstruindo esse fluxo energético. E ali, tanto que tipo assim, é instantâneo a transformação energética que ocorre na pessoa. A melhora é imediata. A melhora né? é imediata. E ela passa, assim, de um estado vibracional para outro rapidamente, porque houve uma desobstrução dos meridianos, que são pontos usados na acupuntura. Exato. Né? São os mesmos pontos, né? Que você aciona ou com a agulha da acupuntura ou com a distopressão, né? Isso. Então, e isso assim, a massagem eu gosto muito porque ela mexe na dor da pessoa, mas de uma maneira mais sutil, mais prazerosa. Exato. Você vai ali massageando, e aquela sensação se torna cria uma memória de algo gostoso. Às vezes você vai lá e tá com muita dor, e a massagem ela vai aliviando aos pouquinhos. E te dá um bem-estar, um relaxamento, um aconchego, muito né? grande. E é bacana a massoterapia, eu amo e indico. Até eu brincava no hospital que eu trabalhei anos, né? Eu tenho foco muito em intestino, né? A limpeza intestinal, o equilíbrio intestinal. Para mim, a raiz das doenças está ali no intestino. Então, eu brincava com as meninas da enfermagem, que elas viam o meu foco em intestino. Eu falava, gente, um hospital, ele tem que ter dois procedimentos antes. O paciente entrou, antes dele passar com o médico, ele vai fazer uma limpeza do intestino e uma massoterapia. 90% curou. Os 10% aí vai lá ver o que tem a mais. Elas davam risada. Mas é verdade, né? É bem verdade. É verdade. E a massoterapia, ela é incrível porque ela atua em várias instâncias. No físico, né? Lógico, a própria manipulação ali, você relaxa a musculatura, ativa o sistema circulatório, né? Sanguíneo. Isso. O sistema linfático, então você está fazendo uma drenagem, está desintoxicando pelo sistema linfático. Como você disse, os meridianos, que aí é outro tipo de circulação, né? Você tem os canais, que são os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos e os canais energéticos, que entopem, como entope uma artéria, que dá um infarto, que dá um derrame, ele entope. E às vezes, assim, o leigo não tem essa clareza de entendimento, né? Ele tem a dimensão da gravidade de uma artéria entupir, seja no coração, e vai dar um infarto, e é fatal, né? Pode ser fatal. Sim. Uma artéria, por exemplo, na perna, dá uma necrose da perna, mas ele não tem a dimensão da gravidade de um canal, de um meridiano, um canal energético obstruído. Que pode levar, né, futuramente a um infarto. Então, Exato. eu faço não corrigido. um adendo, porque o infarto, eu estou vendo, né, pelos exames, o que está obstruindo. A parte energética a gente não vê. E o que a gente não vê, gente não entende. Ou a gente entra no holístico, nega. Né? Põe num campo menos importante. Menos importante. Exatamente. Isso aí já eram os preconceitos que a gente viveu tantos anos. Eu vivi na pele muito isso daí, coisas sérias, inclusive. Agora, essa barreira tá um pouco melhor, né? Mas eu tenho até uma crítica nisso. Eu acho que não tá melhor pelo despertar da medicina, enxergar a importância dessas abordagens. Eu acho que não. A maioria, salvo um profissional ou outro, que acordou para isso. Como eu trouxe aqui um colega, Tiago Mesquita, ele é um jovem e que tem essa visão natural dele. Mas a maioria, e eu acho que até assim, a medicina como uma instituição ter se aberto para isso, e até oficializado a tal da medicina integrativa, é mais por interesse. Interesse porque viu que a população estava muito frustrada com a medicina acadêmica. Frustrada porque não estava vendo que não resolve, né? E aí buscava outras, que até então chamava-se de outras medicinas alternativas. Eu acho que foi aí o ponto, o divisor de águas, que alguém pensou, não, vamos também incorporar para nós
Como fizeram com a acupuntura, né? A acupuntura Sim. sempre foi uma ciência que não necessariamente era feita por médicos, né? E era uma formação nos orientais, você que tem origem japonesa pode dizer bem, que eles ficavam 6 anos estudando os meridianos. Eu conheci um senhor japonês que já faleceu, ele fazia quiropraxia e acupuntura e na época, né, ele me contava que eram 6 anos de estudo só dos meridianos. E depois de 6 anos estudando a estrutura energética do corpo, um grupo dos alunos iam se dedicar à parte espiritual, então eram os sacerdotes, e o outro a parte palpável, que aí eram os profissionais de saúde, o médico, né? O médico dentro do conceito. Bonito demais isso, né? Lindo então, isso. agora, a pessoa quer fazer um curso de fim de semana de acupuntura uma vez por mês e se dizer acupunturista, não é? De novo, vai ser uma técnica, não uma filosofia. Né? Porque a acupuntura é uma filosofia também. Ela prima pelo equilíbrio e atua nos pontos como você atua na massoterapia, né? Mas a gente... então, eu ia contar um fato. Uma vez, isso eu acho que era 95 mais ou menos, participei de uma mesa redonda na Paulista de Medicina, onde o tema era a medicina natural. Eu era representante da medicina natural e ali tinham vários especialistas de todas as áreas que você imaginar. E ali se discutia, né, o papel dessa visão diferente. E eu nunca me esqueço que num dado momento, um médico bem tradicional, de jaleco, de esteto no pescoço, um senhor já de idade, ele fala a seguinte pérola: eu não acredito na medicina natural. Até porque a medicina oficial cura tudo. Então, para que a gente precisa da medicina natural? Olha a limitação de visão, né? Então, de lá, de 95 para cá, agora que já se abriu, é um grande passo, né? Tem um mérito. Pelo menos já se considera esse universo grande, né? Com certeza, e eu atribuo bastante, Malu, esse fato né, dessa visão hoje está caminhando para este lado, né, da integração, da medicina integrativa, né, é muito positivo, porque a gente, na nossa formação acadêmica, a gente é muito mecanicista. Não vê nada disso. A gente não vê nada disso. Não tem nenhuma disciplina que aborde esse aspecto. Exatamente, como você foi convidada a falar, e assim, né, já tem críticas, né, atrás de críticas sobre isso. Então, assim, a nossa formação acadêmica nos leva a ser mecanicistas, né? Então, assim, a gente tem que, através dos nossos conhecimentos, da nossa prática, né, e ver que precisa de algo além, que não é só tratar uma pneumonia. São convicções mais profundas, né, que você vai buscando. Exatamente. Na minha época, você tinha que ir buscando, pegando aqui e ali. Hoje, felizmente, já tenho formações mais, né? E hoje, assim, eu percebo o quanto que a acupuntura evoluiu, digamos assim. Tem várias técnicas, né? Eu particularmente, não trabalho com agulhas. Sim. Eu trabalho com o EFT, que é um tipo de acupuntura sem agulhas, que faz o desbloqueio traumático instantâneo na pessoa. E ele é como? Você trabalha os meridianos aqui da parte... Mas pela pressão digital? Com batidinhas. Você vai, sabe? Chama UFT? EFT. EFT. E então, assim, ela hoje é muito fácil você promover saúde através dessas coisas, porque tá muito... assim, expandiu bastante, né? Então, eu acho que às vezes a pessoa, eu não gosto de acupuntura porque eu não suporto agulhas. Não precisa ser agulhas. Tem tantas técnicas, né? Tem a massoterapia, tem o EFT, né? E tem mais técnicas ainda que algumas pessoas usam, que, né, a quiropraxia também acaba fazendo, né, por pressão lá. A massagem do yin, que também é
totalmente voltada para os pontos, né? O shiatsu voltado para os pontos. Então tem muita reflexologia dos pés, que eu acho a coisa mais fantástica, não é? Então, aproveitando o gancho, a reflexologia, ela pode ser podal, ela pode ser das mãos e pode ser da orelha. Exatamente. Todos os pontos, todas essas partes, né, tanto o pé quanto a mão e a orelha, ela trabalha o corpo todo. Tem os órgãos, né? Tem. O corpo é perfeito, né? Perfeito. Eu falo sempre isso aqui, é de uma perfeição tão maravilhosa que a gente nem tem palavra para descrever o tamanho da perfeição. Então você vê, na planta dos pés estão lá todos os órgãos representados, né? A coluna, o estômago, tudo ali. Na palma das mãos, na orelha, no córtex cerebral, né? E outro que eu amo, que é a íris, né? No disco da íris, que é um exame que eu uso, inclusive, para avaliar o paciente. Você avalia a íris do paciente e você tem ali todos os órgãos. Então, de acordo com os sinais e sintomas, as lacunas, os pontos mais escuros, a alteração da trama da íris, você vê se é um processo crônico, degenerativo, agudo, se está mais congestionado, se não está. Ou seja, são técnicas diagnósticas e terapêuticas, né? A íris é só diagnóstica, mas a própria... o shiatsu, né? Você está diagnosticando e tratando ao mesmo tempo, né? Que é o ponto que está mais tenso ou dói mais. São pontos mais frágeis. É o que está agudizado ali, é o que está, né, ou talvez obstruído o campo, né? E outra coisa que também hoje está muito fácil você trabalhar com as medicinas integrativas é quando você vai para o lado da... que a gente trata a emoção, vê com a emoção a causa da doença. Eu gosto muito da Louise Hay, que é que foi uma das... a metafísica uma das pioneiras, né, que ela não digo que ela implantou, mas ela trabalhou em cima disso, pela metafísica da saúde. Então, a gente tem muitas ferramentas hoje em dia. Você vai avaliando manifestações emocionais, né? Isso, e aquela manifestação... que desencadeou aquele quadro. Exatamente. Né? Então, a gente tem N materiais, né, para trabalhar. Agora, de qualquer maneira, Rose, nós nunca podemos perder essa visão integrada, né? Justamente para que esses recursos não se transformem em técnica, né? Exatamente. Porque você vai desbloquear, mas se o paciente tem pensamentos, eu lido muito com pensamentos. Se ele tem pensamento negativo, pensamento de raiva, né? Pensamento de inveja, de vingança, de tudo, você desbloqueia com a técnica, mas ele vai bloquear de novo. Um exemplo que eu tô dando. De qualquer maneira, a gente tem que atuar em vários aspectos da alimentação, né? Nos pensamentos, no ambiente que frequenta, até nas músicas que ouve, né? Para que realmente o benefício obtido por uma técnica seja permanente, né? Aí eu falo, eu abordo muito esse tipo de situação com meus clientes, né? Que não adianta só tratar o sintoma ali. Você tem que ir a fundo o que está acontecendo com aquela pessoa. E eu sempre, junto com os tratamentos, eu gosto de implantar o floral. Eu trabalho com florais, né, com as 3 linhas de florais, os de Bach, os de Minas e o de Saint-Germain. E eu faço o floral para o campo energético daquela pessoa. Aí vai pegar toda essa parte aí, que às vezes a pessoa nem sabe. Ela nem sabe que ela é invejosa. É verdade. Né? Ela nem sabe. Nem sabe que ela vibra nessa sintonia, nessa sintonia. Ela sente uma dor. A inveja, ela se manifesta como uma dor, uma insatisfação tão, assim, que dói na alma dela. Ela nem sabe que aquilo é uma inveja. Então, ali eu gosto muito do floral da homeopatia, porque ela pega o campo, a raiz ela do ajuda problema. a mudar a frequência. Ela ajuda a mudar, já vai tratando, já vai ali, sabe, lá sutilmente. Então a pessoa faz, né, o atendimento ali, ela dá a sequência, né, com a homeopatia e com o floral, aquilo que ela precisa ser tratado. E, meu Deus, o resultado é maravilhoso.
É maravilhoso, é assim E surpreendente. é interessante que em todas as abordagens, seja na sua linha, no que hoje é chamado de medicina integrativa, né, que eu já chamo há mais de 30 anos, na sua linha homeopática, o paciente tem que pôr a mão na massa, né? Principalmente. Ele não pode Tem. ficar passivo Ele tem que esperando fazer a um parte profissional curá-lo, né? Não terceirizar o serviço que é dele, né? Exatamente, o serviço é dele, é o que eu falo sempre. É mudar esse padrão de nos meus- adoecimento. a Porque eu acho base- que foi isso que aconteceu na alopatia. Exato. Ele, eu não quero, eu quero alguém que resolva o meu problema. Que me cure. Daí veio ali a alopatia resolvendo o sintoma. Que é Exato. maravilhoso. Imagina se tirar uma dor ali em questão Uma de minutos, uma insônia, né? insônia. Ou uma pressão alta, você toma um remedinho ela baixa, né? Sim, É o que eu sempre falo, né? O responsável pela saúde, nos meus cursos todos, a base deles é isso, que eu chamo de gestão da saúde pessoal, né? O tema central, embora sejam cursos diversos para gestantes, para pais, né, para criar os filhos direitinho, para alunos e tal, a base é a pessoa fazer a gestão da própria saúde. Ele entender como é que o organismo dele funciona e ter uma programação, uma estratégia, um método, né, para gerir a própria saúde, que é isso que foi perdido ao longo dos séculos Sim, e milênios, Por isso né? que não adianta tratar exatamente o produto final, que é uma doença, né? Você tem que ter todo esse equilíbrio, né, anterior, seja energético, né? Desses Exato, seja a instância que for, né? Instância que Tem que estiver, atuar a gente ali. tem que fazer esse tratamento. Agora, voltando à sua área, que, como eu disse, né, o hospital tem que ter dois setores, né? O massoterapeuta e a limpeza do intestino. E além de ter o benefício visível e palpável, né? E que hoje já tem como medir, né? Isso é bacana. Antigamente você não tinha como... Você via na prática, né? Você via a melhora ali. Hoje você já pode mensurar até onde vai, né, mexe. Além disso, são técnicas prazerosas, né? prazerosas. Nossa, as pessoas não têm noção de como o alívio é imediato e prazeroso quando você faz até uma automassagem. Até uma automassagem. E crianças? A gente já tem a Chantala, né, que é aquela linha indiana, que é dos bebezinhos, né? Gente que lida muito com criança. Não tem restrição para criança. Você fala dos florais? Não, dos trabalhos corporais. Não tem. A criança ela é até mais receptiva, porque a criança ela não tá acoplado ao lado negativo na psicose dela. A resistência, né? A resistência. Então, para ela, você tem que promover o bem-estar. Se você promover algo prazeroso ali, meu Deus, é surreal. Às vezes a gente se depara lá, uma bolsinha de água quente na barriguinha faz uma diferença enorme, porque é a sensação, o aconchego, aquela volta para o útero. Às vezes aquela sensação ali de bolsinha quente é uma sensação já de intrauterino. O comportamento, já muda o comportamento. Você medica com várias coisas, né, com antitérmico, e a criança, né, dá o mamazinho, e a criança continua desconfortável. O problema é que a gente deixa a parte que deveria ser a inicial para o final. Daí quando você esgota todas as outras coisas lá de prescrição médica, você vai lá, não tenho mais o que fazer. Começar por ali, vou né? promover um banho quentinho, vou promover uma bolsinha de água morna, e como aquilo resolve. Até, Rose, uma massagem amadora nos pés, né? Eu lembro que desde criança eu tinha mania de fazer massagem nos pés das pessoas. Eu falo que eu já nasci para isso, porque eu até cheguei a fazer um curso bem bacana de massoterapia, porque eu gosto dessa área, né? E eu sempre fui acompanhante de gente internada, uma coisa muito engraçada, desde criança, acompanhante hospitalar. E eu tinha essa intuição, a pessoa estava ali deitada, eu já ia direto no pé, massageando os pés, que hoje eu sei que é a reflexologia. É uma coisa empírica, mas até empírico, tá? Então, para quem está aí nos ouvindo, você tem um bebê, eu ensino as mães que eu atendo, não precisa conhecer a técnica,
Você Não. vai ali estimulando os pontos e a criança relaxa, né? No pezinho, na cabeça. Quem não gosta de um cafuné, né? Sim. Isso a gente sabe que são os pontos da cabeça. Não é só aquela coisa gostosinha do cafuné. É porque você está estimulando pontos, o rosto e assim, a coluna. Como é gostoso massagear a Isso. coluna, né? E para quem assim não tem noção de como fazer uma massaginha, eu gosto de lançar um único macete. Sempre começa sentido coração, porque é uma emoção que você está promovendo ali, é uma sensação. Sim. Então é do mais longe para o mais próximo do coração. Começa lá no pezinho, vem vindo até o bracinho, começa na mãozinha, vem para a parte cardíaca. Então, assim, é muito interessante, é fácil. Isso que você está ensinando significa toques, né? Toque, massagens, deslizamento, né? O movimento movimentos circular. circulares ali, sabe? Da extremidade para o centro. Da extremidade para o centro. Sempre Boa sentido dica. No coração. E isso serve para o idosinho acamado? Pro idoso. Como uma pessoa acamada restaura a energia quando você faz uma massagem? Restaura. Né? E o as hospital pessoas tinha que ter massagem, são não é? carentes do toque físico. São carentes. O toque físico é maravilhoso. Quem sabe agora nessa nova consciência, vamos chamar de nova consciência, de se abrir para outras possibilidades de tratamento, não passa a fazer parte do esquema hospitalar um tratamento desse. Sim, né? Olha quanto benefício vai trazer. Você economiza tempo de internação, economiza medicamentos, porque uma pessoa que passa por um processo dele, ele vai dormir muito melhor. Vai. Não precisa lá do clonazepam para induzir o sono. Quantas ansiedades que são, internações prolongadas, se você tem ali dentro um tratamento desse, é de um bem incomparável, né? E aí, uma coisa que me ocorreu agora, eu vejo assim, porque eu analiso esse novo conceito de medicina integrativa, né? Eu fico pensando, eu percebo que tem dois movimentos aí. Tem aquele movimento que considera a medicina integrativa como você incorporar num tratamento outros recursos, e tem o integrativo no sentido de ver o organismo como um todo. Observa para vocês verem, são duas visões diferentes, né? Então, como é difícil você ter um profissional que tenha várias habilidades, isso demanda tempo, demanda dedicação e demanda até um movimento interno, né? Eu falo, 36 anos eu faço isso. Na adolescência eu já estudava Kneip, né? Sebastian Kneip para mim é uma pessoa fantástica. Ele não era médico, um alemão que ele se baseava na linha dele de entendimento do equilíbrio. Ele falava direto do equilíbrio e ele foi o que usou a água como elemento de restaurar o equilíbrio térmico, a desintoxicação. Então ele tem na minha clínica que eu tive em São Paulo por 25 anos, a gente tinha a água como elemento de cura, sabe? Então usava em banhos de imersão, o banho de vapor, o banho pélvico, né? Os enfaixamentos com ervas. Então é tão fantástico quando você vê o milagre que uma água bem aplicada faz, né? E hoje eu indico para os meus pacientes, onde eu atendo, até na rua se eu cruzo com alguém, né, que está com algum problema, uma técnica fácil e que é de um benefício. Quando eu indico isso para as crianças, Cláudia, as mães falam, doutora, isso é um milagre. Eu falo, é da linha dos milagres. Mas a gente sabe como é que é o mecanismo de ação. É você pegar uma toalha de rosto, ou se é um bebezinho, eu falo para pegar aquela fralda de neném que não tem beiradinha, não tem bordado, nada. Dobra para ficar de um tamanho que você pegue com a mão e molha numa mistura de água fria, água da temperatura ambiente, friinha, fresquinha, com vinagre de maçã. Não tem uma quantidade certa, precisa, mas é uma quantidade que fique com cheiro de vinagre, não são gotinhas, né? Dá uma boa espirrada ali. O volume de água, o tanto que dê para submergir uma toalha ou uma fralda. Molha, espreme. Tira toda, isso vale para todos, né? Para toda a faixa etária, que a gente estava falando de criança, né? Espreme, tira toda a roupinha da criança, e esfrega essa toalha ou essa fralda no corpinho inteiro, sabe? Eu faço sempre esse movimento, né? Porque eu também penso da extremidade para o centro. Para o centro, plantinha dos pés. E já veste na sequência por cima da pele úmida, não seca.
Então você tem... Isso é de uma coisa assim milagrosa no sentido da melhora. Eu já falo para a mãe, quando começar um sintoma que você não sabe o que é, será que isso vai para uma gripe, vai para uma enterovirose, vai para quê? Não sabe o que é, faça isso. 90% vai sarar sem nem vir à tona o que seria. E se vier alguma coisa, vem mais brando. Você pode fazer isso de 3 em 3 horas quando tem um quadro agudo, ou fazer toda a noite de rotina. Eu falo para as mães, incorpora isso na vida da criança como é incorporado escovar dente. Porque escovar dente, eu acho que o dentista foi o único que conseguiu um tratamento ser incorporado como rotina. É ou não é? Sim. Que é a Porque ninguém escovação. pensa. Ninguém pensa em escovar, né? Ah, eu tenho que escovar dente. Não, é automático. Eles têm esse mérito. E eu falo para eles, incorpora isso como se fosse escovar dente. Faça toda a noite. E eu já tive N, né? Ao longo de 36 anos, você tem muita vivência de pacientes acamados, graves, e você começa a fazer... Já viu que idoso é muito frio, tem muito frio? Muito frio. Desequilíbrio térmico, né? A gente tem o sangue desviado da periferia para o centro. Isso causa um desarranjo total no organismo, porque o sangue conduz calor, conduz nutrientes, conduz oxigênio, e de repente se você tem um fluxo de sangue acumulado nos órgãos internos e faltando na superfície, pensa bem, que transtorno que não é, né? Principalmente o neurológico, né? Exato. E aí você congestiona os órgãos internos, e eu comparo com as vias de trânsito de uma cidade. Então você tem os carros todos nas grandes avenidas, os carros nem chegam onde deveria porque está congestionado. Agora, se você espalha esse número de carros por todas as ruas, eles vão para os seus destinos e você atende a necessidade da cidade. Eu comparo com o corpo, né? Quando você puxa esse fluxo de sangue para a superfície, você restabelece a microcirculação periférica, que ela é atrofiada, porque não vai sangue nela, né? Você muda totalmente a dinâmica do organismo. E tira essa sensação de frio. Eu estava falando do idoso, porque o idoso é mais friorento por desequilíbrio térmico. Exatamente. Aí você equilibra a temperatura interna e interna. Que eu considero, dentro do meu entendimento, 4 colunas como alicerce para a saúde física. Que é o equilíbrio térmico. Dentro e fora a temperatura ser equivalente, 37 graus. O equilíbrio ácido básico, né? Tem que ser alcalino, não tem jeito. A vida é acidificante. A desintoxicação e a nutrição funcional. Então, um organismo bem nutrido, limpo, alcalino e com a temperatura equilibrada, não tem para ninguém. Promoveu a saúde. Promoveu a saúde. Né? Então, E aí, se isso aprofunda mais e desobstrui o campo energético, né? Você vai... O que eu falo, subindo degrau por degrau em direção ao patamar de máximo equilíbrio. Aí você faz o que a gente considera como medicina integrativa, né? É ver como um todo, tratar como um todo, né? Melhorar todos os aspectos. Nem uma brecha. Uma brecha, né? Então, a busca desse equilíbrio, né? Exato. Aproveitando esse gancho de você falar da compressa fria, hoje eu sou adepta do banho frio. As pessoas falam, meu Deus, mas a água fria, você tomar uma chuveirada de água fria ao acordar pela manhã, meu Deus, e eu aprendi isso com pessoas adeptas de 70, 80 anos, que são totalmente saudáveis. E que sempre fizeram. Isso. Inclusive, elas nem se cobrem muito para dormir, porque ocorre esse equilíbrio térmico. Elas nem são calorentas demais, nem friorentas demais, exatamente. Porque você está no equilíbrio. Já a primeira coisa de manhã é esse acordar celular com banho frio. Despertar o organismo. Despertou o organismo, ele vai... É outro sistema durante o dia. Aí, às vezes, eu falo, Rose, quando a pessoa tem muita resistência com água fria, ele ao menos encerrar o banho de higiene com uma ducha fria. Um pouquinho. Eu gosto de indicar para as pessoas irem diminuindo
o calor. Não precisa ser, se você não suporta, hoje eu tomo um banho um pouco mais frio, amanhã um pouco, né? E a resistência vai aumentar. E a resistência vai caindo. Essa era a linha de Knipe que eu falo, né? Que eu estudo Knipe desde a adolescência. Eu fazia as terapêuticas em casa, que ele ensinava, sabe? Eu vivenciava. E ele atua na água. Então, na minha clínica, onde teve casos e casos de cura mesmo, eu posso usar a palavra com segurança e com tranquilidade, de doenças consideradas crônicas, degenerativas e incuráveis, né? Artrite reumatoide, deformante, doença de Crohn, tumores graves. Grande parte desse resultado foi graças às técnicas de hidroterapia, que a gente engloba tudo que é promovendo esse equilíbrio térmico. E quando você puxa o sangue para a superfície da pele, você está ativando um órgão que está quase inativo, que é a pele. Né? Você traz as toxinas do interior do organismo, lá das células, para a superfície. A pele é o maior órgão do corpo, né? Então a gente tem ali trilhões de poros como portas de saída. Como eu digo, o organismo elimina pelo intestino, pela via urinária, pela pele e pelos pulmões. Exatamente. Só que a maioria das pessoas tem essas portas fechadas. Então, o intestino não funciona, fechou uma porta. A pele não é ativada, está fechada. O pulmão a gente mal respira. Sobrou quem? Sobrou o coitado do rim. Então, você diminui a vida útil do rim. Não só favorece doenças nele, né? Cálculos, mas o pior, e o rim é o da vitalidade, né? O da vitalidade. É o órgão da vitalidade. Então a pessoa começa a não ter vitalidade também por isso que tem que se fazer tudo, né? Quando você puxa o sangue para a superfície da pele, você está tirando a sobrecarga do rim. Você tem uma dieta limpa, que não sobrecarrega o rim. Ingere água suficiente para lavar o rim. Você mantém a vida dele por mais tempo. E aí junto vem a vitalidade. Exatamente. Então é um conjunto de coisas bacana mesmo. Outra coisa que as pessoas precisam acordar hoje é em questão a água, né? A nossa água tratada, né? Com tratamento básico, ela não é uma água adequada para ingestão. Ela é uma água já fala, né, básica. Só para não morrer de sede. Para não morrer de sede. Né, inclusive o excesso de cloro, o excesso de flúor nela acaba sendo prejudicial. E não é uma água alcalina, né? Não é uma água alcalina. Então, investir ali não precisa muito, né? Numa água mais potável, mais alcalina, com pH melhor. Então, assim, são muitas coisas, assim, pequenas atitudes que deveriam virar uma rotina na vida da gente pra gente ter saúde. Exatamente. Né? E aí a gente vê por que tem civilizações que têm uma longevidade maior ou tem mais saúde, porque a vida deles já segue naturalmente esses princípios, né? Já é uma rotina. A água já é melhor, né? Ele vai... como escovar o dente. Eu falo assim, na Europa você vai em qualquer restaurantezinho simples, o azeite é extra virgem de oliva. Não tem outra opção ali. Os alimentos já são mais orgânicos. Né? Tudo isso no dia a dia vai refletir na longevidade, né? E daí as pessoas, mas como que a gente resolve a situação do agrotóxico no alimento? Existem várias maneiras você fazer uma higiene correta. Hoje a gente tem o uso do bicarbonato de sódio, que a gente já, né, tá se mostrando aí um ótimo retirador de agrotóxicos. E além de tudo é alcalinizante, né? Não resolve tudo, mas já melhora bastante aquele alimento. E aí eu então, falo também... Tem coisas que dá para fazer. Tem muita. E dos mecanismos compensatórios, porque às vezes você não pode ser perfeito em tudo, né? Mas se você errar 100% e passar a errar só 20, 30, 40, já é menos mal. Então você tem mecanismos compensatórios. A pessoa mora numa capital poluída. Eu cito São Paulo porque minha vida sempre foi lá. Você também. Então você está numa poluição contínua. Então tá perdido. Minha vida não tem solução? Tem. Então vamos ter uma alimentação mais correta, fazer técnicas. A sauna
e dentro da naturopatia a gente chama de banho de vapor, né? Mas vamos falar da sauna úmida. Sabe que uma vez eu fui num congresso de ortomolecular, na formação, teve essa aula, e um médico, até cardiologista, apresentou uma pesquisa tão fantástica, feita em São Paulo, capital. Foi analisado o sangue de 2.000 pessoas buscando substâncias tóxicas. Então, todas tinham um índice elevadíssimo de substâncias tóxicas, inclusive de organofosforado em pessoas que só vivem na cidade. Não são pessoas do campo que mexem na agricultura para ter organofosforado. E dessa amostra de 2.000 pessoas, uma amostra de sangue estava limpa, não tinha nenhuma substância. Aí eles foram atrás do dono daquele sangue, era um finlandês que fazia sauna todos os dias. Olha, Ó, Não é fantástico? Então a sauna eliminando as toxinas pela pele. eliminando pela pele, né? Então quando você faz o simples ducha fria, quando você faz essa aplicação da toalha com vinagre, faz uma sauna, para quem tem acesso à sauna úmida, né, que é a certa, você tá e puxando para quem as não toxinas tem para a a pele, sauna úmida, aí entra a atividade física, você que também ativa a suar pele. o teu organismo, né? Eliminar de alguma maneira aquilo que está facilitar a eliminação, né? Exatamente. E não suja a casa e facilita a saída da sujeira e varre a sujeira, né? Eu brinco, né, com os pacientes, eu faço, não adianta varrer a casa com o pé cheio de barro, né? É bem Que é limpar e sujar ao mesmo tempo. Exatamente. Mas eu acho que foi bem esclarecedora a nossa conversa. Mas para encerrar esse nosso episódio, a gente vai ter que voltar para falar, porque esse assunto é inesgotável, né? Cláudia, que orientação você daria para um paciente na sua linha homeopática? Até me ocorreu uma coisa, a gente vê nas farmácias os remedinhos homeopáticos, né? Para insônia, para ansiedade, para isso e para aquilo. Como é que você vê isso? Existe um remédio que seria bom para todos nós? Ah, se existisse, seria muito bom, né? Seria Malu? igual a fonte da juventude, né? É bem isso. Não existe, né? Então, mesmo os remédios homeopáticos de farmácia, que estão nas gôndolas, né? Vários remédios juntos, nada mais vai ser que nem uma dipirona, por exemplo, para uma cefaleia, certo? Ele vai assim agir somente nos naquele sintoma, né, específico. Só que vai esquecer que a gente é um todo. Como a gente falou a live inteira. Nós estamos procurando. E isso até leva à frustração das pessoas, né? Porque ele toma, ele talvez veja alguma melhora, mas não vê muito, né? É um grão de areia no oceano. Exatamente. Logo voltam os sintomas, né? Então, assim, a gente tem que procurar essa integridade. Seja, né, em tudo que a gente falou, desde uma água, sabe? Voltar esse cuidado exatamente para uma boa alimentação, né? E um conselho que eu sempre falo pela homeopatia, ficar alerta a todos os sintomas que você está sentindo, né? Porque a hora que você adoece, a doença é o produto final, né? Então a gente já ponta lá, tá no do físico, iceberg. Exatamente. Então a gente tem que voltar para onde está esse problema, A raiz, né? Então assim, procurar tentar achar um equilíbrio, né, em tudo que for fazer, né, e principalmente ficar alerta a todos os sintomas que o teu corpo vai começar escutar o organismo, te falar, né? Observar o organismo. Muito bom. Você gostaria de deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, dentro da sua experiência, mais de 30 anos, né, Rose? Eu trabalho na área da saúde mais de 30 anos. E todos nós aqui somos veteranas, né? 30 anos. Mais de 30 anos. E nessa caminhada eu fui, né, percebendo a importância de você promover a saúde. Né? Não só tratar ali dentro dos hospitais, mas de alguma maneira começar lá fora, sabe? E então, eu assim, estou bem contente, bem feliz com esse despertar que está ocorrendo nas pessoas. Acho que ainda estamos aqui no comecinho, né? Tem muita coisa, muita água para rolar ainda, mas eu gostaria, assim, de falar para as pessoas que não se contentem, assim, com um diagnóstico final, não tem mais jeito, ou eu tenho essa doença, eu sou hipertenso. Não, você está hipertensa.
né? Exato. Temos aqui, né, a homeopatia, temos a fitoterapia, temos a massoterapia e tantas outras terapias integrativas que hoje são usadas para promover a saúde, né? Que no final das contas ocorre um salto dentro da medicina ali que está fazendo toda a diferença. A gente vê quantos médicos já estão adeptos hoje, né? Entrando porque perceberam que precisa integrar. A gente precisa da alopatia, mas tem que voltar para a homeopatia, para a fitoterapia, para as integrações para promover a saúde. Exato. E assim, eu gosto muito das pessoas, elas querem o bem-estar rapidamente, né? Quando eu gosto muito quando a gente tá com falta energética ou tá ansiosa ou tá assim de uma forma que você não consegue pensar em mais nada, eu gosto de ativar a glândula timo. Esse movimento que você chamou de como é que foi? Esse é o EFT. EFT. Você bate aqui 5 minutinhos, respira. Aquela respiração que enche a barriga e depois solta. Respiração abdominal, né? Isso. E se você não conseguir dizer mais nada, nenhuma palavra positiva, você só fala glândula timo, ative-se. Ative-se, que ela mesmo vai tomar conta da situação, vai ouvir, vai te promover um estado, um bem-estar geral ali instantâneo. 5 minutinhos. Muito bom. Então, 5 minutinhos. Glândula timo, ative-se. Maravilha. Esse é o meu recadinho final. Perfeito. Então vamos nos despedir dos nossos ouvintes. E aí, o que você achou? Ampliou a sua visão? Agora, quando você procurar um tratamento, você já vai ter essa expectativa um pouco mais ampliada? Lembra aqui da dica da doutora Cláudia? Ouça a voz do seu organismo. Fique atento aos diversos sinais de alerta que ele está dando. Você conhece isso, porque eu falo nisso muito, né? Lá, o terceira fase no processo de instalação da doença, que é a fase dos sinais de alerta. Então, comece a ouvir o seu organismo. Siga aqui o conselho da Roseli, que é muito bacana. Gostei demais, ativar a sua glândula timo, né? E fique ligado na gente, porque aqui você sabe que só tem conhecimento útil. Eu gosto muito de falar isso, porque conhecimento vazio não adianta, né? Conhecimento útil que vai te ajudar a caminhar em direção a um patamar de máximo equilíbrio. Afinal, como eu digo sempre, quem tem saúde tem tudo.